Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui nesse instante, recomeçando um novo e pequeno ciclo que é a nossa semana, agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Agradecendo a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo e por termos este momento em que somamos as nossas energias, formando essa corrente energética, dirigindo nossos pensamentos ao nosso Pai amoroso, rogando por todos nós, pelos nossos lares, por todos aqueles que convivem conosco, por todos aqueles tão necessitados da palavra amiga, dessas vibrações de luz. Por isso, nesse momento, Jesus, nós sentimos a sua presença aqui conosco e rogamos que o Senhor, nosso mestre, nosso guia, ilumine o nosso ser, ilumine o nosso lar, a nossa família, o nosso local de trabalho, e que possamos assim ir formando esta pequena corrente de luz que vai ampliando, ampliando, envolvendo todos que estão participando, direto ou indiretamente, deste momento de oração. E assim, nós rogamos a Jesus que possa tocar o nosso coração, a nossa mente, para que ao aprendermos mais sobre essas lições maravilhosas, possamos também ter a força necessária para colocá-las em prática, ajudando a nossa evolução e a evolução deste mundo que vivemos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui agora com o nosso chat ao vivo, já com algumas mensagens. Então, vamos ver quem já está aqui, deixando o recadinho que eu tanto gosto de ver. Norminha, boa noite, seja bem-vinda. André Drummond, que bacana, André, tentando assistir ao vivo, é diferente, né? Tomara que você consiga. Antônio Freitas, boa noite. David, boa noite. Fátima Rossi, boa noite. Didi, boa noite. Osanira, Tita, boa noite para vocês. Estelinha, Dona Marlene, boa noite. Josefina, Ricardo Grilo, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo e oração da noite de hoje, trazendo este livro aqui para estudarmos. O nome do livro é Rumo Certo, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E hoje nós vamos ler, estudar o capítulo 16. Gente, eu estava atendendo hoje, né, bem mais cedo, e assim, eu tinha separado um livro, né, mas aí me veio aquela intuição, não pegue o rumo certo. A hora que eu pensei, que lição que nós precisamos escutar hoje? Aí abri nesta lição, não mudei, porque eu acredito que eu precisava de escutar, e muitos de nós aqui estamos precisando de escutar essa mensagem tão maravilhosa que saiu do Espírito Amigo Emmanuel. Pois bem, capítulo 16, inquietação e renovação. Lembro a todos que na descrição da live tem esse texto. Todo o texto que é lido aqui eu coloco uma cópia. Basta você, quando acessar o YouTube, você olhar lá na descrição do que está sendo falado sobre hoje, tá bom? É possível que as tribulações do cotidiano, de quando em quando, te enevoem os olhos com relação à senda em que a vida te situou. Na escola da terra, porém, a dificuldade é a prova que assegura a lição, e a crise é a época de exame, na qual nos assinalamos quanto ao proveito no trato da experiência. Imperioso não nos sintamos tomados de pessimismo ou pressa, diante dos empeços na tarefa a concretizar. E que não haja de nossa parte qualquer declaração de impossibilidade no setor de tempo e limitação,
porque o tempo está incessantemente a nosso dispor e a limitação, na essência, não existe nos domínios do espírito imperecível. Muitas vezes, o rude aprendizado da criatura na derradeira quadra da existência terrestre é o agente de base que lhe garantirá o êxito na próxima encarnação. E, com frequência, apenas depois de numerosas tentativas supostamente frustradas, é que obtemos a realização que se objetiva. Cada um de nós é um ser eterno, vivendo no universo sem limites. Pensa nisso antes de qualquer predisposição a desânimo ou desespero. Se trazes alguma enfermidade recidiva, não descanses na assistência a ti mesmo, em demanda da cura necessária. Se sofres erros crônicos, reconsidera a própria orientação, adotando um novo rumo. Se carregas desilusões, alija a carga de tristeza que inconsequentemente te submetes, contemplando horizontes mais altos. E se fracassaste em alguma iniciativa, refaze as próprias forças, empreendendo tarefas novas. Recordemos, para sanar qualquer problema em que nos encrava a marcha para adiante, bastará sempre que nos disponhamos a reagir construtivamente, buscando a solução justa, trabalhando para isso, seja a começar ou a recomeçar. Não falei para vocês que a lição era maravilhosa? Inquietação e renovação. Quem de nós já não se sentiu inquieto? Ou quem de nós hoje, em algum momento do dia, se sentiu com essa inquietação? A nossa inquietação pode ter um fundo de sentimentos que trazemos guardados no peito. Aquela sensação que muitas vezes temos de sermos tão assim impotentes perante as dificuldades da vida, sem conseguirmos às vezes enxergar uma solução que precisamos ter para resolver determinado problema ou dificuldade. E aí, muitas vezes nós nos esquecemos do recurso da fé, daquela oração, daquela frase: Jesus, cuida de mim, não estou dando conta, me ajuda, né? Porque nós mudamos o teor vibratório quando nós nos ligamos ao mais alto. E nós, imprudentemente, ao contrário, o que fazemos? Nós nos desesperamos, nós reclamamos, nós blasfemamos contra nós, contra o próximo. E inúmeras vezes nós desistimos. Nossa baixa autoestima, o nosso amor por nós mesmos tão fraquinho que a gente acredita que não é capaz de solucionar todas as questões que vêm. Mesmo sabendo que Deus não dá um frio maior que o cobertor, mesmo sabendo que todos nós temos o anjo da guarda de plantão, aquele espírito amigo que está constantemente conosco, observando as nossas reações. Muitas vezes o nosso anjo da guarda está ali. Nossa, Bia, lembra de mim, eu estou aqui com esse tanto de energia, se conecte para você perceber que você está sendo auxiliada, para você receber tudo o que você merece de bom. E a gente ali, xingando, pensando coisas negativas, né? Entrando no padrão do medo de morrer, medo de ser fraco, medo de errar, vergonha, né? Então, a nossa inquietação
na maioria das vezes, ela está muito atrelada a uma questão chamada frustração. Inúmeros de nós não sabemos lidar com frustrações. E quando a vida não segue aquilo que nós ordenamos, nós nos sentimos abandonados, perdidos, limitados, impotentes, infelizes. Ao invés de termos uma frustração e recomeçarmos, ressignificarmos, reestruturarmos a nossa viagem aqui nessa vida. E assim, nós vamos insistindo no negativismo, insistindo em jogar para o universo as frases que nos detonam. Porque na maioria das vezes, não é a dificuldade que nos destrói, é a forma como nós reagimos à dificuldade que nos deixa pequenos, fracos, limitados, quando nos deixa cegos, sem fé, quando nos deixa fracos, sem forças de recomeçar ou de continuar. Então, Emmanuel, nessa lição, ele fala que é normal, né? É normal que no cotidiano nós tenhamos tribulações que nos enevoem os olhos, ou seja, que nos levem às lágrimas. Tribulações que nos fazem, né, sentirmos esse aperto. É normal a gente levar um susto com aquilo que está por vir. Mas imaginem bem, nós somos os donos da nossa vida. Imaginemos um barco, um navio. Imagine se o capitão daquele navio, com tantas vidas sob a sua responsabilidade, ao descobrir que está vendo uma ventania, uma tempestade, ele desistisse de tudo e ficasse quieto na sua cabine, ou ficasse xingando, ou não resolvesse nada, ou deixasse a tempestade vir sem tomar nenhuma atitude, o que aconteceria com esse navio? Ele ficaria ao léu, sendo jogado de lá para cá. Mas até naqueles filmes de piratas, né, que a gente gostava de assistir na sessão da tarde, o que os comandantes fazem, né? Eles simplesmente começam a dar ordens, né? E mostram ser mais corajosos para que aquela coragem, aquela confiança passe para todos que têm uma função definida. Um levanta a vela ou baixa a vela, o outro cuida de guardar os barris, o outro cuida de fechar ali os compartimentos, o outro salva mulheres ou crianças que estão ali, o outro pega o colete, salva vidas, e cada um executa uma tarefa. E tem aqueles específicos que estão no leme, que estão no comando da direção que aquele navio, aquele barco, aquela embarcação terá que seguir. Qual é a nossa missão? Quando a gente sente que está no meio de uma tempestade, a gente está cercado de muita gente que nos ajuda. A gente tem um familiar, tem um amigo que nos dá uma carona, tem alguém que vai conosco resolver um problema, né? Tem aquela pessoa que nos acompanha numa consulta. Nós temos muitas pessoas que não estão trabalhando para nós diretamente, mas por nós. E fora isso, a gente tem toda aquela pleiade de espíritos maravilhosos que nos ajudam. Aqueles nossos familiares que já desencarnaram, que eram espíritos tão bacanas aqui, que devem continuar iluminando as estradas lá no céu, né? No plano espiritual. Nós temos o nosso anjo da guarda, nós temos os nossos mentores, temos os nossos amigos espirituais. Então, nós temos muitos encarnados e desencarnados para nos ajudarem
a termos forças de segurar o leme da nossa embarcação. A inquietação, ela existe. Dizer que não fica inquieto, tendo perto do seu pé uma cascavel, não, a gente fica inquieto. Mas a escolha da melhor atitude é a atitude de fé, é renovar aquela situação. Eu estou sendo vítima e, de repente, eu trabalho e saio do papel de vítima e vou construindo uma história diferente. O que eu tenho que fazer se uma cobra se aproxima? Né? Eu fico parado, eu dou um pulo, corro, eu tenho uma faca, jogo nela? Vai depender da situação, mas cada um tem uma solução. O que eu faço se começa a ventar demais? Ou se começa a chover e eu estou num lugar de risco? A nossa sabedoria em viver nos diz muito sobre isso, né? O que fazermos? E quando não soubermos o que fazermos, elevemos o nosso pensamento, que a solução chega. E tenhamos a humildade de pedir ajuda. Inúmeras vezes, a dificuldade é uma prova necessária e nós passamos por uma crise que são aqueles exames finais de fim de ano, que duram um tempo, né? A semana de provas do adolescente, um período de crise que nós vivenciamos, seja emocional, seja financeira, seja familiar, é como se fosse aquele período das provas letivas. Mas aí, nós, depois que passamos aquele período de provas, tem um período de descanso, tem as férias, para nos prepararmos para a nova jornada, o novo ano que há de começar, não é mesmo? Então, Emmanuel fala a seguinte frase: imperioso não nos sintamos tomados de pessimismo ou pressa diante dos empeços na tarefa a concretizar. Então, diante de qualquer empecilho, nada de pessimismo, nada de pressa, porque nós vamos trabalhar no ritmo necessário para solucionarmos o problema que nos aflige e para vencermos aquela batalha. Não adianta ter pressa. Se a gente está fazendo uma laje na construção e tem pressa, não espera a laje ficar pronta, a construção fica comprometida, né? Bom, e ele fala assim, olha o pedido que ele nos faz, um pedido quase ordem de Emmanuel, e que não haja de nossa parte nenhuma declaração de impossibilidade, nem no setor do tempo e nem no setor de limitações. E ele fala, porque o tempo está ao nosso dispor, inteiramente, nós é que escolhemos como preencher. E não existe limitação na essência. Por quê? Quem é que governa esse universo não é limitado, é um ser ilimitado, né? E nós temos uma pleiade de espíritos que lidam com todas essas leis divinas imperecíveis a nosso favor. Emmanuel puxa a nossa orelha. Nada de pensar negativo, nada de pessimismo. De todas as vezes que nós já pensamos negativamente, quantas que a gente tinha razão e que foi exatamente como a gente pensou? A minoria das vezes, ou talvez nenhuma vez, né? Então, nós precisamos de estar atentos a isso, a não deixar o pessimismo, a palavra mal dita no ar. Por quê? Porque atrai todo tipo de energia negativa e porque a gente entra numa sintonia de negatividade. A palavra, nós temos que mudar o sentido para atrair positividade. Um pensamento negativo é só um pensamento, ele pode ser mudado. E quando a gente muda, a gente recomeça de forma diferente. E Emmanuel segue aqui. Cada um de nós é um ser eterno, vivendo no universo sem limites. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos dá uma infinidade de caminhos
para que a gente creia que nós somos eternos, né? E num universo ilimitado. Gente, quando a gente pensa em algo ilimitado, é muito doido, né, na nossa cabeça. Mas é isso que Emmanuel fala. O que ele quer dizer com isso? Que se essa vida estamos passando por uma prova, na próxima talvez não passemos, seja diferente, e foi essa vida diferente das que tivemos, e um dia seremos seres de luz plena. Quando ele fala que o universo é ilimitado, é para que nós possamos recomeçar. Por que, que eu tenho que teimar em passar por uma estrada daqui para Pirinópolis que está em reforma, sendo que tem outra de pista dupla? Então é a gente sair dessa imobilidade que a gente se coloca, de só aceitar uma solução. E se não for daquele jeito que a gente quer, que a gente coloca, a gente se frustra, fica raivoso com a gente, com o universo. E aí tudo degringola. Além de criarmos doenças no nosso corpo físico. E Emmanuel fala, pense nisso, que somos seres eternos vivendo no universo sem limites. Sempre que qualquer predisposição a desânimo ou desespero chegar perto da gente. Comecei a ficar desanimada? Não. Existem possibilidades, há um Pai que vai me ajudar. Comecei a ficar desesperada, me conecto através de uma oração com esse Pai de infinitas possibilidades ao nosso dispor, né? Aí ele continua. Olha que coisa interessante. Quem de nós não tem uma ou outra doencinha? Todos nós temos que lidar com alguma coisa. Ou alguma doençona, né? Que trazemos, às vezes, como karmas para aprendizagem. Mas Emmanuel fala, se traz alguma enfermidade recidiva, ou seja, que vai e volta, né? Não descanse na assistência a ti mesmo, ou seja, temos que continuar nos cuidando constantemente. Mas isso como demanda da cura necessária. Porque quando nós nos curamos internamente, nós curamos o nosso corpo e vice-versa. A cura ela não se dá apenas no físico. Ela precisa que o nosso emocional, o nosso espírito também participe deste processo. Se a gente tem erros crônicos que eu não gostaria de ter, mas eu sempre estou voltando nesses erros, então eu preciso de adotar novos rumos. Se eu faço de um jeito e não dá certo, tento fazer de outro, não deu certo, tento fazer de outro, não é mesmo? Então, são assim que nascem as receitas, né? Outro dia, conversando com meu primo, né? Eu falava para ele que eu vou fazer esse bolo de fubá mimoso. Aí tem lá ovo, tal, tal. Ixi, esqueci do fubá, então eu vou colocar farinha de trigo. Aí fica bolo de farinha de trigo mimosa, mas não vou perder os ingredientes do bolo, né? Às vezes a gente vai fazer um pão, parará, parará. Aí não tem aquele leitinho que eles pedem lá, a gente faz com água, faz com outra coisa, e dá sempre certo. O que é isso? É buscar outros caminhos. Pode não ficar igual, mas fica tão gostoso quanto e diferente, né? Às vezes a gente tem que lidar com o que tem, não é mesmo? Bom, se a gente tem desilusões, tira a carga de tristeza que você está se submetendo e contempla horizontes mais altos. Se você fracassou, refaz a própria força e recomece novas tarefas. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Então, Emmanuel termina dizendo: para sanar qualquer problema, bastará que nos disponhamos a reagir construtivamente. Reagir construtivamente. Agir, agir, agir sempre construtivamente, positivamente. Buscando a solução justa e trabalhando para isso.
Em toda fala, o Emmanuel coloca a nossa responsabilidade. Nada vai chegar certinho, prontinho. Sempre a gente tem que trabalhar. Nós trabalhamos pela paz, nós trabalhamos pela harmonia, nós trabalhamos pela saúde, nós trabalhamos pela vitória, pelo sucesso financeiro, nós trabalhamos sempre. E o que Emmanuel coloca? Seja a começar ou a recomeçar. Se for a primeira tentativa, sim. Se não for, recomecemos. Mas é não ter compromisso com o erro, não ter compromisso com a tristeza, com o pessimismo ou com a rigidez. Nós precisamos de mudar estratégias, mudar o nosso olhar, mudar o nosso foco. Às vezes, reconhecermos que não estamos num caminho tão legal e recomeçarmos de forma diferente. Às vezes, nós planejamos, né? Hoje, de repente, eu planejei colocar essa roupa azul, mas se estivesse muito frio, eu iria trocar e colocar uma blusa de frio. Então, não é porque eu planejei que eu tenho essa rigidez. Uma agenda nos ajuda a nos dar um caminho, mas eu não posso desesperar porque eu não cumpri todos os itens da minha agenda. A agenda existe para isso. O que eu não consegui cumprir, mesmo com muito esforço, eu coloco para o dia seguinte, né? Não exigir excessivamente da gente, exigindo que nós sejamos criaturas que não erram, criaturas perfeitas, criaturas que não falam às vezes o que não devem, que não agem como não deveriam. Esses somos nós. Se nós fôssemos perfeitos, iluminados, não estaríamos encarnados aqui com tantas provas e expiações, não é mesmo? E outra coisa bem interessante, vocês sabem da questão do bambu. O bambu ele verga para um lado, para o outro. Vocês não veem da notícia de uma tempestade que caiu o bambuzal. A gente ouve notícia que uma árvore caiu, né? Aquela árvore rígida que não se mexe, no máximo as folhinhas com o vento, dependendo da tempestade, ela é arrancada pela raiz, pela rigidez. E o que o bambu faz? Ele acompanha o vento, ele vai daqui, dali. Tem uma sabedoria nisso, porque tem momentos na vida que nós precisamos de ser fortes, principalmente quando o outro se apoia em nós, diante de um momento em que nós nos oferecemos para ser o ombro amigo. Mas tem momentos que, quando nós estamos de mãos dadas com alguém, nós precisamos de pensar naqueles bambus que um do lado do outro roçam suas folhas, mas todos viram na mesma direção, numa parceria, numa cumplicidade, sem ficar disputando para que lado vai virar, mas aceitando que o vento defina. Momentos são momentos, mas o mais importante é nós sabermos que todas as dificuldades passarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Então, nós vamos, neste momento, prestar atenção no texto que eu trouxe sobre esse assunto que nós estamos falando, da não rigidez, da não cobrança, do não pessimismo, de não ficarmos numa vibe de irritabilidade, de insegurança, mas de ressignificarmos, de recomeçarmos, reconstruirmos a nossa vida, a nossa estrada, quantas vezes forem necessárias. Aqui nós temos um texto, só um instante, gente, que vem completar esse texto maravilhoso de Emmanuel, que calou fundo no meu coração. É um texto em que nos lembra que nós somos ensináveis, ou seja, quem é um ser ensinável?
aquele que não tem comprometimento com a rigidez, mas que se abre a novos ensinamentos, a mudanças e a recomeços. Então eu pediria que todos vocês, em preparação para a nossa prece final, fechassem os olhos e escutassem esse texto lindo que eu vou ler para vocês agora. Sou ensinável, posso aprender, estou disposta a mudar. No infinito da vida em que eu estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Agora, eu escolho ver meus velhos padrões com calma e objetividade. Eu estou disposta a fazer mudanças. Eu sou ensinável, eu posso aprender. Eu estou disposta a mudar e eu escolho me divertir fazendo isso. Eu opto por reagir como se tivesse encontrado um tesouro quando descubro outra coisa da qual me libertar. Eu me vejo e me sinto mudando a cada momento. Os pensamentos antigos já não têm qualquer poder sobre mim. Eu sou o poder do mundo. Eu escolho ser livre. Está tudo bem no meu mundo. Louis Hay. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por este momento em que reunidos agradecemos a sua presença entre nós, essas lições, essas reflexões, em que nos sentimos nesse momento todos envoltos nessa luz de calma, de paz, nessa luz azul que penetra o nosso ser, limpando todas as energias e miasmas negativos, lavando do nosso ser os medos, as discussões, o negativismo, o pessimismo, dando lugar ao brilho da bondade, do amor, da amizade, da luz que envolve cada célula do nosso ser. Jesus, Mestre amado, nós vos rogamos por todos nós que estamos aqui reunidos em teu nome. Dai-nos a força necessária para mudarmos, para sermos melhores hoje do que fomos ontem. Dai-nos a força necessária para trabalharmos as dificuldades das mudanças, para ressignificarmos as crenças limitantes negativas que trazemos ao longo da vida. E que nós possamos sentir verdadeiramente, querido Jesus, que somos seus irmãos, filhos de nosso Pai, o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que nos auxilia neste momento a renovar as nossas energias. Que possamos mentalizar como se tivéssemos todos recebendo essa luz que limpa todos os miasmas negativos e nos deixa mais fortalecidos e abençoados. Em seu nome, Deus Pai querido, rogamos por todas as suas criaturas do orbe terrestre, em todas as nações, em todos os recantos, onde possa haver uma alma que possa ser iluminada por ti, Pai querido.
Deus abençoe os nossos familiares e amigos encarnados e desencarnados. Deus abençoe o nosso lar. Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa inteligência. E que todos nós possamos, neste momento, sentir essa leveza, essa luz, essa paz que invade o nosso ser. Que possamos nos lembrarmos sempre desse universo que está verdadeiramente ao nosso dispor, no nosso crescimento e aprendizado ao longo das nossas muitas vidas. Sê conosco hoje e sempre, Jesus. Obrigada, Pai querido. Obrigada, Mãe Santíssima, por essa oportunidade hoje. Finalizamos o nosso estudo e oração dizendo que assim seja. Graças a Deus. Pois bem, amigos queridos, que felicidade estar aqui ao vivo com vocês. Quarta-feira estaremos juntinhos às 20 horas e sexta-feira, se Deus quiser, também, ao vivo às 18 horas. Que tenhamos uma semana abençoada, iluminada, que possam essas boas vibrações permanecerem conosco durante todos esses dias da nossa existência. E que possamos nos encontrar na próxima quarta, 20 horas, sexta, 18 horas, para juntos fazermos o nosso estudo e oração. Se você gostou do estudo, dê like. Se você acha que esse estudo pode ajudar alguém, em algum momento, compartilhe o nosso vídeo, não tem problema. Se inscreva no nosso canal e assim juntos vamos fazendo essa corrente de estudo e oração sob as bênçãos de Jesus. O meu abraço, a minha gratidão para todos vocês que estão sempre comigo nesse projeto de amor. Até quarta, se Deus quiser, e Ele há de querer.